Então, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda poderosa, que segunda maravilhosa. Segunda-feira é sempre bom para um recomeço, né? E tem tudo a ver com hoje. Por que recomeço, gente? Porque nós somos seres humanos normais, que às vezes dá uma escorregada aqui, outra ali, a gente precisa do recomeço. E se fosse sempre tudo igual, se a gente fosse sempre só maravilha, se a gente só crescesse, não precisava recomeçar nada, né? A vida sempre é cíclica. Então, uma coisa que é importante todo mundo entender aqui, né? E faz parte do progresso para tudo, né? Não só apenas na Herbalife, mas reflete no seu negócio da Herbalife. Tudo que a gente fala aqui é para nossa vida pessoal. É você entender que as coisas são cíclicas e são cheias de altos e baixos. Nossos caminhos para onde a gente quer chegar são cheios de altos e baixos. Então, eu escolhi um tema assim que eu acho fundamental. Na verdade, a gente tenta ir escolhendo pequenas coisas para ir formando o quebra-cabeça, né, ao longo do tempo, no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Como eu sempre falo, eu não sou dona da verdade, na verdade ninguém é, mas a gente vai pegando os pontos de vista quando você gostar de alguma coisa que eu falar aqui, você aplica para você. E cada um tem realmente um ponto de vista. Mas eu vou compartilhando as coisas que para mim deram certo, né? Principalmente quando eu fui encontrando essas pecinhas, porque tem coisas, gente, que não é questão de ter razão. Isso é importante a gente saber. Quando a gente escolhe aqui temas neutros que tem a ver com princípios, os princípios não mudam. Talvez a gente não concorde ainda, porque dá um pouquinho de dor para sair da zona de conforto para concordar. Então, eu procuro escolher aqui os temas que são os princípios. E quando eu vou falar uma coisa minha pessoal, eu falo, ó, eu fiz desse jeito, você faz como você quiser. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que esse jeito é o único. Aí chega uma hora que a gente entende, a gente aceita, né? Igual como a gente falou a semana passada. Só tem uma maneira da gente resolver superar os problemas. Tem que ser maior que eles. Isso é um princípio, isso não é uma opinião. E aí cada um tem o seu tempo de tomar decisão e partir para cima. Certo, gente? Então, assim, hoje a gente vai falar dos detalhes, olha isso, de uma vida extraordinária com foco, não, de uma vida produtiva com foco no extraordinário. Imagina, né? Eu estou completando agora 20 anos de Herbalife e a gente fala tanto que para crescer é importante foco, porque o foco amplia tudo, não é verdade ou não? O foco é o fundamental para a vida produtiva, você está ali focado. Só que a gente foca no quê? Porque ter uma vida focada, você pode ser uma pessoa desfocada ou você pode ser uma pessoa que foca no que não interessa. Aí pode ser também. Pode estar focado nas dívidas, focado nos problemas, não tentando resolver, focado na parte ruim dos problemas, focado em, sei lá, reclamar. Tem muitas coisas que a gente pode estar focado sem querer. É por isso que a gente fala dos ciclos e dos recomeços, porque todos nós aqui não tem ninguém que às vezes, sem querer, foca para o que não importa. E às vezes isso a gente não... O nosso maior... Acho que a maior qualidade nossa, né, não só como um líder, mas como uma pessoa que está evoluindo, é você ter o autoconhecimento de quando você mesmo focou no errado. Porque todo mundo passa por isso. Então, a nossa maior qualidade aqui no caminho do processo do desenvolvimento pessoal, pode anotar para você, é você ter ali o seu autoconhecimento. Quando você percebeu que você se desviou. Porque se você mesmo não perceber, ninguém vai poder fazer isso por você. Não vai dar para ser seu mentor, não vai dar para ser ninguém. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Então, esse é o primeiro ponto de partida do assunto de hoje. Quais os detalhes da vida produtiva? Antes de mais nada, perceber quando você está sendo produtivo e quando você não está. Perceber, por exemplo, ao longo do dia, as atividades que você faz, independente se elas são boas, independente se elas são gostosas de fazer, independente se elas são relacionadas com o negócio da Herbalife, mas elas são relacionadas com a produtividade, você consegue enxergar ao longo do seu dia que tem coisas que você faz que, às vezes, apesar de importantes, apesar que precisam ser feitas, não fazem parte do seu crescimento da Herbalife? É importante isso. Entendeu? Tem coisas que a gente faz porque precisa fazer, mas que não são exatamente as que vão aumentar a produtividade. Então, você faz porque precisa, mas tem que ser rápido o tempo ali. Não pode ser a maior parte do tempo, né? É importante entender isso. Essa clareza, né? Clareza dá poder. Então, tem que estar muito claro ali, tanto o que você quer, tanto o que faz diferença,
tanto que as coisas funcionam. Agora eu estou especificamente falando da rotina sua diária, da sua vida, trabalho, ou lógico, a gente não trabalha 24 horas por dia, tem que comer, tomar banho, quem tem filhos tem família, tem outras coisas que a gente faz também, mas ao longo ali do seu dia, quais são as coisas que você faz que precisa serem feitas, que você está dedicando a quantidade de tempo exata. Porque o maior segredo aqui é o quê? O equilíbrio e você fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, vamos supor que você aqui, alguém aqui, que o seu maior objetivo esse ano, cada um tem um, vamos supor que o seu maior objetivo esse ano seja trocar de PIN. Porque esse seja, mais do que qualquer outra coisa. Mudar, dar um upgrade na sua vida financeira a partir da renda da Herbalife. Caso seja esse um dos seus objetivos. Você precisa passar a maior parte do seu tempo na frente do possível cliente, na frente do possível consultor. Claramente. Quanto tempo do seu dia é isso? Não quanto tempo você preparou o espaço para fazer, ou quanto tempo você faz a prospecção, mas a prospecção é uma parte do trabalho importante, muito importante, para você ter o fluxo, para no final virar uma apresentação. Você faz uma postagem, você faz um stories para gerar ou conversa com as pessoas, para gerar uma interação, porque tem que virar uma apresentação. Então, tem que ter ali o seu número. Por isso, assim, é tão legal. Eu estou super animada com o nosso grupo da produtividade, porque no final de tudo, o que vale é o resultado final, de quantas apresentações você fez. É isso. No caso de você querer crescer no plano de marketing, tem que ter a apresentação do produto e do negócio. Se você só estiver fazendo do produto, não adianta. A não ser que, na sua cabeça, depois que você faz o produto, no seu fluxo tem número de pessoas suficientes que estão no fluxo do produto que você consegue fazer a apresentação de negócio. E aí o seu fluxo tem as duas coisas. Mas se ele não tem as duas coisas ainda, tem que ter alguns pequenos ajustes. Faz sentido isso para vocês? Bom, então falando sobre o foco, porque tudo que a gente foca amplia. Então, às vezes você está focado ali em pelo menos fazer uma por dia, foco não, né? 2 por dia. Por que 2? Porque se tudo der errado, dá uma. Se o foco for uma, pode dar 0. Não dá certo. Tem que ser 2 o foco. Na prática, pode virar 1. Mas, assim, tudo que você está fazendo, se o seu objetivo aqui é crescer no plano de marketing, o seu maior objetivo, o seu maior foco, que tem que estar claro ali é quantas pessoas eu vou levar comigo para a extravagância. Esse é o foco. Extravagância é outubro, 2021. Quantas pessoas eu vou levar comigo na extravagância? Vamos resolver urgente essa parte. Já comprei convite, não comprei convite, vou comprar o convite. Ótimo, comprei convite. Quantas pessoas eu estou levando a cada STS para que eu tenha mais pessoas na extravagância comigo? Porque não adianta chegar no dia da extravagância, um dia antes, e querer estar com pessoas. Tem um planejamento para que o foco ocorra. A gente está em junho. Julho, agosto, setembro, outubro, porque outubro é 2021, ainda dá para fazer, gente, ainda. Certo? 3 meses, 4 STS até lá. Julho já foi, mas tem fechamentos que podem ser feitos ainda esse mês, tem pessoas que estão completando. Você já tem gente, enquanto você não faz os novos, no seu grupo, que você precisa fazer a promoção explicada da extravagância, porque assim, a única coisa que a gente pode fazer pelo grupo que a gente já tem, a gente não pode ter mais vontade do que eles, senão a gente vai ficar muito frustrado. A gente não pode querer mais do que eles, não dá, isso não dá. A gente não pode explicar para eles por que eles têm que trabalhar, a gente não pode explicar para eles por que eles precisam tanto trabalhar para trocar de PIN no plano de marketing para mudar a vida, isso a gente não pode fazer. Mas uma coisa a gente pode e deve sempre fazer. E isso é uma coisa que eu falo que faz diferença, sim. Que é o quê? Sempre promover os eventos. Porque o único lugar onde uma pessoa do seu grupo pode tomar uma decisão, ter uma visão diferente, decidir por ela mesma, agora vai, agora é meu momento, agora foi, é lá no evento. É lá que a pessoa toma a decisão. É do mesmo jeito que você não consegue explicar para alguém como fazer para entrar, para chegar no plano de marketing. No plano de marketing Você não pode decidir que alguém decida entrar no negócio por ele mesmo, ele tem que ir no STS para ele ver, para ele escolher, para ele decidir, não é assim? É a mesma coisa que a gente faz aqui, certo? Então, vamos lá, novamente. O seu papel com quem você já tem
É fazer de tudo para estar nos eventos. Ah, mas que eventos? A pessoa, do nada, tem que fazer tudo todo mês para ele estar no STS. Tem pessoas que precisam arrumar desculpas para mim todos os meses, quando não vou no STS. Porque eu vou lá, gasto toda a minha saliva e mando de novo a última mensagem com todo amor e com todo carinho e vou continuar mandando todos os meses. A pessoa vai ter que arrumar desculpa eternamente ou uma hora vai ter que decidir vir. Esse é meu papel. Eu não vou ficar explicando para ela por que Herbalife é o melhor momento, por que ela tem que entrar, por que ela tem que fazer, por que os clientes vão migrar para outros, porque vão migrar, porque os clientes estão aí, um monte de gente desistiu da Herbalife. Tem pontos de espaço livres de lugares que foram e as pessoas foram embora, porque as pessoas desistem no momento difícil da pandemia, mas a gente ficou. E vai vir para nós. O máximo que eu posso fazer é promover o evento. É promover o STS todo mês. É falar para ela estar aqui na capacitação poderosa, vai mandando a gravação, gente. Uma hora ela assiste e fala, ah, é isso que eu preciso ir no evento. E aí não foi você que falou, foi a gravação que eu falei aqui. Vai mandando a segunda poderosa, vai falando que ela vai entender que nos STS as histórias vão fazer diferente, cada um se enxerga com uma história diferente, ou a mesma pessoa, a mesma história, vai afetar ela diferente, porque ela não é a mesma pessoa. A pessoa está em outro momento. A gente mesmo é diferente como assistir. Eu assistindo, é impressionante, ouvindo Eduardo Salazar, Mentalidade, e o Jorge de la Concepción, como que tem coisas que cada vez eu prestei atenção num detalhe diferente. Vocês separaram isso? Quando você ouve a gravação ali de um treinamento, tem cada dia você focou mais numa coisa, fala, olha isso aqui, que interessante. A gente vai se afetando por coisas diferentes do mesmo treinamento. Porque aquele dia a gente está em outro estado de espírito e a gente vai absorver outra coisa. E cada vez a gente vai crescendo como pessoa nesse trabalho, ok? Então, isso é a primeira coisa que eu queria passar para vocês. Não tem como a gente querer mais que a outra pessoa. E dito isto, era a questão do foco com os outros. Eu estou explicando para vocês primeiro o foco com os outros do grupo. Por quê? Porque a única, se você conseguir se concentrar, agora é o segredo da vida. Aliás, o segredo da vida, como se eu fosse a pessoa sábia. O segredo da vida que eu uso para mim também, que eu também me desfoco desse segredo, que eu sou uma pessoa normal. Esse é o segredo, eu tento ficar nesse modelo. Que é o quê? A gente tem que tentar se concentrar o máximo do tempo, do nosso foco, nas coisas em que a gente consegue modificar ou fazer. Só isso. Sempre. Então, do grupo com o grupo, de uma pessoa aqui compartilhando com vocês, que já tem quase 20 anos de Herbalife, com tudo de grupo que eu tenho ao longo dos anos, né? Desde há 19 anos, com o grupo de Get e tudo mais, explico para vocês isso. A gente ouve o não das pessoas, a gente se decepciona com pessoas, normal, gente, da Herbalife como fora, a vida é assim. Você precisa concentrar a sua atenção para as pessoas que você já tem, simplesmente no sistema. Promover os eventos. Ontem me fizeram uma pergunta no workshop. E me perguntaram, a gente estava explicando sobre o plano, eu estava falando sobre um número de pessoas que a gente tem sérias, né? Quem são nossas pedras, nossos diamantes, quem são as pessoas sérias do nosso grupo, e a pergunta foi de um milionário. Ele falou, foi do Nick, aliás. Ele perguntou para mim assim, como eu sei que eu achei um diamante ou uma pedra, tudo mais. Diamante eu não tenho ainda, gente, mas uma pedra, uma pessoa séria do negócio. Eu gostei sempre muito dessa explicação. E quem souber de onde veio essa explicação vai ver o quanto essa explicação foi profunda até para a própria pessoa. E a resposta foi a seguinte, Priscila, a gente estava chegando num evento, eu falei, mas como é que eu sei? Quando ele é Get, eu já sei que ele já é a pessoa, que eu já sei achei um dos meus 5, que eu achei um dos meus 10, para eu saber que eu estou construindo a linha certa, e ele fez bem assim. Aqui era a porta do evento da Herbalife. E ele falou, a gente ia entrar no evento, ele falou, muito simples, se eu te pergunto agora, quem são as pessoas do seu grupo que você tem certeza que estão dentro da sala, e você me fala os nomes, essas são as pessoas. Quando você falar, esse eu não sei se vai estar aí, fulano não tenho certeza, porque tem gente que não vai sempre, esses ainda não são as pessoas. Podem ser que um dia sejam. Então, o primeiro ponto é, você já é um dos 5 do seu patrocinador? Aquele que está em todos os eventos, aquele que não precisa receber a minha ligação, ou a ligação de outra pessoa te falando, vai no evento, tem que ir no evento, vamos lá. Não tem problema se você é essa pessoa agora, mas, de novo, lembra a consciência? Cada um tem um pontinho para melhorar?
Primeiro, seja um dos 5. Seja um dos 10, para você poder ter os seus 5 e para você poder ter os seus 10. E, de novo, essa é a parte boa para você ficar feliz. Olha que legal, ser um dos 5 não quer dizer que é ser sempre o cara que mais recruta. Ser um dos 5 não quer dizer que você seja o cara mais produtivo, o cara que mais vende, o cara que sabe tudo, o cara que faz a ferramenta no melhor dos melhores mundos. Não! Ser um dos 5 é só você ser a pessoa que o seu patrocinador pode falar. Que na hora que abrir a porta do lado de lá, ter certeza que você está lá. Porque a gente está independente do que aconteça. Vocês entendem? É incrível. Claro, tem às vezes algum motivo por não estar. Já falei, se a pessoa tiver uma doença infecto-contagiosa, pegou um Covid, eu não estou falando isso de uma coisa extraordinária. Eu estou falando de não arrumar nenhuma outra desculpa para não estar aonde quer estar. E não pode ser sofrido. E não pode ser uma coisa dolorida. Então, esse é o primeiro ponto de ficar muito feliz. Precisa-se de muito pouco esforço, é boa vontade para você ser um dos 5. Você não tem que ser o perfeito. Você não tem que ser o melhor. Você não tem que estar sempre no seu melhor momento. Mas você sempre tem que estar aonde tem que estar. Porque o nosso maior detalhe que faz a diferença para a gente chegar à equipe de presidentes é sempre estar nos eventos, para a gente saber quais são os ajustes e ter paciência com a gente mesmo, que a nossa hora vai chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, falando sobre o que é focar no que importa, voltando. Para mim, é óbvio que vocês, que são os dos 5, estão fazendo, vão estar na extravaganza. Eu não estou promovendo para vocês estar na extravaganza. Eu estou promovendo para vocês que se esse ano, para alguns de vocês, decidiu que você quer que seja o ano da virada, ou o ano do crescimento, ou o ano do seu get, o ano do seu milionário. Esse é a sua concentração total dos próximos 4 meses, junho, julho, agosto, outubro, é quantas pessoas eu vou levar na extravaganza comigo, acabou. Ponto. Então, o trabalho para você saber quantas pessoas você vai levar na extravaganza é qual? Aquela mesma história de sempre, gente. Eu repito, né? Porque tem que repetir. E é bom você ouvir, porque daí você vai falando para a sua pessoa também, vai ficar tão assim na mente, aquela coisa sem parar que você repete. Quer ter cliente? Tem que ter produto. Quer ter gente no grupo? Tem que ter convite. É ponto pacífico. Não tem. Eu queria dizer que tem outra coisa para não ficar chata martelando. Mas é isso. Tem que ter convite. Convite de STS. Tem que ter um planejamento. Falar com pessoas todos os dias, porque não é porque você tem o convite que ele vai cair na mão da pessoa que vai no STS. Sempre cair na mão da pessoa ali, certo? Teve ter convite, ótimo, maravilha. Que mais? Como que o convite chegar na mão da pessoa? Como eu comecei a apresentação aqui. O que eu falei? Que o mais importante é na frente do possível cliente, do possível consultor. Não adianta ser só falar com as pessoas do produto, tem que falar do negócio também, se você quer ter pessoas nos eventos. Para isso, desafio da produtividade. Acabamos de falar. Começamos com ele, dei toda a volta para parar nele de novo. Certo? A pergunta agora é aqui para vocês. Isso não é, de novo, aqui não é julgamento. Aqui a gente, na Segunda Poderosa, a gente fala das coisas que faz diferença para você crescer, até porque o assunto é que é os detalhes da vida produtiva para o foco certo. Eu vou falar o que é o foco certo. Cada um aqui pensa você mesmo isso. De novo, não é uma indireta para ninguém. Toda vez que eu faço treinamento, eu falo, não é uma indireta para ninguém. Todo quem me conhece sabe, eu sou até bem direta demais. Falo mesmo. Não fico fazendo firulas. Então, anota para você. Caso você não esteja no desafio da produtividade, caso você não esteja, e caso você seja uma das pessoas que esse ano quer trocar de PIN de verdade, a pergunta para você se fazer, porque tem uma resposta a essa pergunta, é: por que cargas d'água você não está no desafio da produtividade? É sua resposta, é sua pergunta, é para você. A Segunda Poderosa, ela serve para quê? Ela foi evoluindo ao longo dos anos, a gente já faz ela há muito tempo. Eu considero vocês pessoas grandes, por isso eu estou falando assim com vocês. É uma troca, é uma parte do que eu falo e a segunda para o seu cérebro funcionar ali, é para o seu mindset. É tipo você tá na academia lá, fazendo ele, verdade, por que eu não tô? Nossa, eu tô focando no que não é. E várias vezes vão caindo fichas ao longo do tempo. Nem sempre está tudo tão claro, para isso a gente está aqui, é uma clareza que cada um pega de novo, para o momento que está da sua vida. Mas o momento aqui não é você colocar para você o porquê você não pode. O momento é o que você quer conquistar. Se esse ano você decidiu que você quer ser Guedes,
Vocês entendem mais ou menos o que eu quero dizer dessa parte? Faz sentido o que eu estou falando? Faz? Maravilha. Então, de novo, esse é o primeiro ponto. Talvez você não tenha entrado porque para você dói. Dói o quê? Será que eu vou entrar lá e eu vou conseguir fazer? Eu vou contar uma coisa para vocês sobre esse desafio. Talvez vocês entendam um pouco melhor sobre esse desafio. Esse desafio ele tem uma característica. Esse desafio não foi feito para puxar muito longe as pessoas. Esse desafio foi feito para esse primeiro, pelo menos. Ele tem a finalidade, né, dele, que as pessoas criem a consistência de fazer o mínimo que realmente dá resultado e simplesmente elas terminem. É para terminar. É para conseguir por 90 dias fazer pelo menos uma apresentação de média da semana, porque às vezes você marca 2 e pode tomar furo com 2, não pode? Por isso que não tem que ser por dia, é por semana. 5 por semana. Você tem o objetivo de fazer 10 na semana, nos 5 dias, 2 por dia. Não deu, falhou um, ainda tem um sábado, domingo, você pode tentar completar, que não é um pouco de boa vontade, dá certo. Desse trabalho dos novos, pelo menos 500 pontos. Gente, a gente fez 500 pontos novos só com os nossos números do desafio dessa semana. Não é para ser um desafio difícil. É um desafio para você entender que dá. Se você fizer uma por dia, pelo menos, vai dar 500 pontos a mais desse trabalho novo. E pelo menos um novo do negócio. A gente não queria colocar uma meta alta para a pessoa chegar num desafio difícil. Esse não é um desafio difícil. É para mostrar o quanto é fácil você criar a constância de trabalho. Ele é profundo, esse desafio. E se você tiver todo o seu grupo fazendo um mínimo, você vai entender o quanto é fácil. É para você criar confiança, não é para você se desanimar. E ver que você consegue. Você consegue. Foi feito para todo mundo conseguir. Foi feito simplesmente para criar um desafio. Quem está vendo que não é tão difícil aqui, achava que não ia conseguir, está indo. Eu estou vendo lá no grupo as pessoas fazendo. E animadas, postando ali. Então, gente, se você não está, faz ele aí, você sem estar. Por enquanto, quem sabe você entra depois lá no próximo. São poucas coisas para serem feitas. É que quando a gente tem um lugar que a gente, tipo, dá satisfação para alguém, a gente acaba se comprometendo um pouco mais, tá? Então, primeiro de tudo, era a primeira coisa relacionada ao desafio da produtividade, que era conseguir fazer o que importa ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo de 90 dias. De novo, vou voltar. Eu vou fazer o 90 dias e voltar com vocês várias vezes, para você ver que o que foca amplia. Quer trocar de PIN esse ano? Qual o seu maior objetivo? Quantas pessoas na extravaganza? Quantas pessoas na extravaganza? Como é que você faz? Ao longo de mês a mês dos próximos meses com pessoas no STS. Como você faz para ter pessoas no STS? Tem convite, tem que fazer apresentações diárias. E para ter as apresentações diárias, exatamente o que eu comecei aqui, a prospecção. Lembrando que a sua atividade diária serve para ter a apresentação. A prospecção é importante, mas não é mais importante que a apresentação, só que sem a prospecção não tem apresentação, você entende? Mas só a prospecção pela prospecção, só uma atividade de robô, não adianta nada. Ah, eu estou prospectando, mas está fazendo apresentação? Está dando certo? É tudo para gerar apresentação. E ali é a única parte, de novo, onde a gente tem controle. Qual é a parte que a gente tem controle? Chegar para a pessoa e falar como você quer pagar. Antigamente falava dinheiro ou cheque, né? Agora não, é dinheiro, Pix, cartão. Então, como você quer pagar o seu kit de cadastro, como você quer pagar o seu programa, seja lá o programa que você vende. Você entende? É tudo para chegar nessa primeira parte. E, de novo, voltando com as pessoas que você já tem, qual é o seu papel? Fazer de tudo para colocar ela nos eventos. Porque é lá que elas decidem. A gente não consegue decidir por elas. Elas decidem no evento. Elas vão ver um VIP, elas vão ver uma palestra e elas vão se conscientizando. O nosso papel é ter mais pessoas nas salas dos eventos. Certo? Combinado essa parte? Ótimo. Comecei a falar o grosso do evento, nessa parte mais fácil. Agora vamos para outra parte. Eu expliquei como a gente faz o que a gente consegue controlar. Agora vamos falar de nós mesmos. Sempre tem essa parte. Porque se fosse só isso, tava todo mundo fazendo 1000 apresentações por dia, verdade? Vamos lá. É o seguinte. Primeiro, o que é que a gente... Eu vou começar contando uma história, tá? E pela história vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiro, você não é o que as pessoas decidem que você seja. A gente ouve muita coisa, muitas ideias, muitas frases. As pessoas falam
falam muito sem pensar. Falam mais sem pensar do que pensando, você sabe, né? A gente ouve muitas opiniões. E você tem que entender uma coisa. Uma vez um sábio... Nossa, essa história é comprida. Será que eu vou conseguir lembrar toda? Mas vamos tentar. Uma vez um sábio tava tendo um campeonato de quem era o mais sábio. Se eu errar uns pedaços, gente, no final vai dar para entender a lição de moral. Eu vou falar aqui rapidinho. Um sábio estava com outro sábio, e aí era uma competição de quem era o mais sábio. Quem conseguia ter o melhor controle emocional, não sei o que e tal. Aí o sábio número 1, eu acho que é essa a história. Ele começou a falar um monte de coisa para o sábio número 2. Começou a xingar, porque ele tentou conversar e o sábio não respondia, ele não saía do seu controle emocional, até que ele começou a xingar, e o outro quieto. E aí ele continuou xingando o outro quieto. E no final, o sábio que xingou, o número 1, achava que estava ganhando. Por quê? Porque o outro estava lá apático, ele achou que ele estava afetando a outra pessoa. Ele entendia, mas por que você não fala nada? E aí ele simplesmente falou, bem calmamente, bem serenamente, o seguinte: quando você dá um presente para alguém e essa pessoa não pega, com quem ficou presente? Com quem deu? O presente pode ter sido direcionado para ela, pode ter tido um cartão para ela, podia ser tudo para a pessoa. Se você não pega, o presente não é seu. O que eu quero dizer com isso? Não tem ninguém nesse mundo que é responsável pela sua vida, a não ser você mesmo. Falando sobre foco agora. Ninguém. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge, ninguém. Herbalife. Nunca coloque a sua felicidade, as suas expectativas, as suas esperanças em um fato, uma empresa, nem em Deus, né? Porque o Deus te ajuda, mas não é sua muleta. Falar tudo graças a Deus, você não faz nada e é Ele. Depende da sua atitude, Ele está com você e te fortalece. Tudo você tem que fazer a sua parte. Até para rezar e ter fé, depende de você. Você não casa porque é o outro que vai fazer você feliz. Você não pode. Porque senão você vai se decepcionar. Porque as pessoas são falhas, as pessoas decepcionam. E outra coisa, as outras coisas relacionadas, não é o próximo presidente do Brasil ou o presidente do Brasil que a gente tem que resolve nossa vida. Independente de se a situação econômica melhora ou não. E não é nada a não ser que dependa 100% de você. E quando você entender isso, não no sentido egoisticamente falando, e no sentido do que você pode fazer, muda muito, porque é tudo uma questão do ponto de vista. Quando você não pega os presentes ruins que a vida te dá, a coisa flui. Hoje, quem não sei quem segue o Dudu Rosado. Quem segue o Dudu Rosado aí? Nosso VIP do STS. Stories muito bacana. Ele tá lá, ele foi fazer um evento de liderança, o Best of the Best, de Ribeirão Preto, voltando. E o voo dele era 5h30 da manhã, que saía de Ribeirão Preto para até Confins, e depois de Confins pegava um voo para Recife, e depois o voo de Recife pegava um voo para Mossoró, para ele voltar. Ele acordou 3h30 da manhã, pegou o primeiro voo das 5h30, só que o primeiro voo atrasou, então ele chegou em Confins, mas ele perdeu a conexão que ia para Recife. Então, ele chegou lá e, enfim, e todo mundo reclamando no aeroporto, aquela coisa, não sei quem já foi no aeroporto, que alguém perde avião, fica aquela coisa ruim e tal, e ele lá com aquela energia boa, não sei o que e tal. Aí falaram, você vai ter que ir pegar o voo que vai para Fortaleza. Para Fortaleza a gente já sabe como é que é, né? 3 horas para Mossoró. Ele já fez isso a semana passada, além de tudo. Os outros caras estão reclamando, a gente nem sabe. O cara tá vindo numa jornada sem fim, né? Junho para ele. Não, tudo bem, tá ótimo. Eu falo, o senhor tá aqui. E ele sentou lá e ficou esperando. O que adianta reclamar? Daqui a pouco veio a moça, não adianta alguma coisa? Vai fazer o voo voltar? Vai deixar de ficar atrasado? No máximo, você vai focar e vai ampliar outras coisas ruins. Ele sentou lá, ficou pensando, o que eu vou fazer agora? Vou ler um livro, vou trabalhar aqui pelo celular, né? Daqui a pouco a moça chegou, olha, o senhor está aqui, eu vou dar um voucher para o senhor tomar o café da manhã, apesar que ele já tinha tomado shake, mas ele recebeu lá um café da manhã. O senhor vai ter um motorista esperando que vai levar o senhor até de Fortaleza para
para Mossoró, e aqui o senhor recebeu um voucher de R$1.000 para usar em passagem aérea pelo transtorno. Olha aí, gente. Coisa boa, outra coisa boa. Se entenda, ganhei R$1.000 para fazer um outro voo aí, e tô aqui, vou ficar e no máximo vou chegar um pouco mais tarde na minha casa. E é o dia, e aí ele falou, é o desafio de você ficar sem reclamar, é um dia que começa, não é, eu vou ficar a vida inteira sem reclamar. Passa um dia, depois tenta passar uma semana, depois tenta passar um mês. E lá no Segredo da Mente Milionária, que é um dos meus livros preferidos, sempre fala, quando você reclamar, faça esse gesto, é forte para você entender, quando você reclama é sua degola financeira. Reclamar traz degola financeira, porque é uma coisa ruim, tem tanta coisa boa para falar de bom, e assim as coisas vão indo. Né? Então, esse é o primeiro ponto assim, importante de entender nessa parte. E agora vamos ao segundo ponto importante para você entender. O que eu mais queria antes da Herbalife era ser presidente. Ser a pessoa presidente. Lógico que eu queria o cheque do presidente, mas é que os presidentes sempre eu fiquei muito admirada com eles, inspirada por eles, via a vida deles, eu queria ser uma pessoa como eles. Quando você quer ser uma pessoa como eles, você vai ter que começar imitando, porque você só vai chegar a receber o seu PIN quando você se tornar essa pessoa. É profundo, mas é isso. Entende? Não é ser uma pessoa perfeita, não é ser uma pessoa que nunca se afeta, não é ser uma pessoa que não fica triste, não é ser uma pessoa que não fica estressada. É ser uma pessoa que, na maior parte do tempo, consegue focar muito mais nas coisas boas do que nas coisas ruins. Não é o tempo todo, nunca. São pessoas com desenvolvimento pessoal impecável. Não é isso, não existe isso. Se eu falasse, estaria mentindo. Não existe nem isso, nem para mim, nem para nenhum deles, de nós. Porque somos pessoas normais, só que um pouco mais desenvolvidas, não melhores, não somos melhores que ninguém. Certo? Faz sentido isso para vocês? Então começa a focar, porque são hábitos melhores. São hábitos melhores que fazem com que algumas coisas você consiga enfrentar da vida um pouquinho mais. Então aqui, ó, eu sempre coloco essa... Me fala se ficou a tela inteira. Não? Ai, gente, tem um... Não é possível esse negócio. Não vai dar certo, né? E agora? Ficou? Eu sempre ponho isso na minha palestra. Quem você foi, quem você é e quem você vai se tornar são 3 pessoas completamente diferentes. Então, quando a coisa mais profunda da Herbalife para mim é isso. Ó, vê se a tela passou. Espera. Passou? Eu não consigo mostrar sem ser em fotos. Mas em fotos, eu consigo mostrar algumas coisas. Essa sou eu aos 23, essa sou eu aos 43. Se você conseguisse ver bem ali, além da foto, o fundo dos olhos da menina de 23, se desse para ver nessa foto, você veria o quanto eu recebia os presentes para mim. Eu pegava aqueles presentes para mim, não eram presentes maravilhosos. Eu pegava que eu não ia dar certo, que eu sozinha, ainda bem que eu era filho de pai e mãe rica, que sozinha eu nunca ia ganhar mais do que R$1.000, que tudo que eu começava eu não terminava. Eu pegava para mim. E por que eu pegava? E porque eu pegava, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu não ia dar certo. Dá para ver que o sorriso está forçado na foto. E antes daquela foto eu sempre fui uma menina feliz. Mas a gente vai ficando... Por isso que a gente fala que a gente é fruto do meio. Por isso que a gente fala para vocês sempre que o meio ambiente é mais forte que a sua força de vontade. Por mais que por fora eu tentasse mostrar que estava tudo bem, hoje fica nítido de ver que não. E eu queria mostrar para vocês uma coisa que não é um poder meu, que é um poder do sistema. É você olhar para a segunda foto. São 20 anos que eu descobri que o problema não era eu, que o problema era mudar de roda, mudar de amigos, mudar de ambiente, estar perto de quem verdadeiramente é feliz que você cresça. E na segunda foto dá para ver nitidamente em relação à primeira, com 20 anos depois, que dizem que a gente é muito mais feliz e muito mais entusiasmado e que tem muito mais energia e entusiasmo quando a gente é mais jovem. Dá para ver da primeira foto para a segunda uma coisa já nítida. Dá para ver brilho nos olhos. Da primeira foto para a segunda.
São fotos tiradas aleatoriamente. Eu peguei uma aleatória de 20 anos atrás e eu peguei uma desses 20 anos. Eu não quero que vocês pensem que aos 23 eu era só aquela pessoa que era estagiária, que nunca começava 5 faculdades, não terminava nenhuma, que comia mal, né? 5 vezes por semana no drive-thru do McDonald's, porque eu estava tentando preencher um vazio que fui eu mesmo que criei, porque eu não deveria ter pego as coisas dos outros, e aí uma coisa vai levando a outra, que não conseguia achar o que eu queria fazer, trabalhar, sabia um monte de coisa que eu não queria, mas sabia o que eu queria, e que ganhava os R$ 850 porque era o máximo que eu merecia naquele momento. Eu não merecia porque eu era uma pessoa ruim. Eu merecia porque era o valor que eu conseguia agregar para o mercado e para as outras pessoas de tudo que eu absorvia. Porque ninguém consegue dar o que não tem. Se você recebe coisa ruim, lixo entra, lixo sai. Entende? E aí sua vida fica isso. Não importa se você é uma pessoa de bom coração, não importa se você é uma pessoa bom caráter, não importa se você é uma pessoa boa, o que importa é o que você está levando de luz para o mundo. Eu estava sugando a luz ali, coitada, apagadinha. Entende? E a segunda foto não é o resultado de ser equipe de presidentes do tamanho da equipe, não é o ganho financeiro da primeira foto com a segunda. É o quanto você consegue ter luz própria para iluminar o mundo. O quanto você impacta a vida das pessoas. E você só pode fazer isso pelos outros se você começar por você. Não dá para iluminar os outros se você não se iluminar primeiro. Não tem como você dar esperança para os outros se você não tem. Não tem como transmitir visão de futuro se você não tem a fé. E esse é o maior valor que eu posso dizer que a Herbalife me deu. É quanto orgulho que eu tenho da pessoa que eu me tornei, da pessoa que eu tive que me tornar para estar na roda de amigos que eu estou hoje. Né? Porque isso é que é realmente a maior fortuna que eu tenho com a Herbalife. Deu para entender? Tá vendo essas fotos? É isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é só o resultado. Não sou eu, mas é a partir de mim que abri as portas para me transformar. Herbalife explicou sempre, Jim Rohn explicava sempre. Trabalhe mais duro em você mesmo do que no seu trabalho diário. Como que você pode falar para as pessoas o quanto é maravilhoso essa nutrição? E cuidar da sua saúde se você não cuida da sua primeiro. Para cuidar dos outros, você tem que cuidar de você. Como você pode falar que essa oportunidade de negócio vai mudar a vida das pessoas se a gente não muda a partir de nós? É isso. Essa segunda Priscila que você olha nessa foto daqui é aquela que eu posso dizer com muito orgulho que a todas as pessoas ao meu redor que eu tenho hoje, eu sou a menor de todas. Começar o dia. Vocês entendem isso? Da manhã. Calma aí. Vocês entendem isso? Essa segunda aqui é aquela que tem esses amigos que são extraordinários ao redor do mundo. Eu admiro muito os meus amigos. E mais ainda, é poder acreditar que eles me admiram tanto, as pessoas que eu admiro tanto. É incrível isso. Então, o como você faz isso é decidindo que você é mesmo, não é uma frase de efeito, é o protagonista da sua vida. Desde que você entenda que você precisa desse fruto do meio ao redor. Não pegue os presentes que não são para você. Se a pessoa está mal, é problema dela. Se a pessoa mentiu para você, ela que fez mal para ela mesma, ela que é mentirosa. Se a pessoa não quer entrar na Herbalife, é uma pena que foi para ela. Se a pessoa quer desistir do negócio, é uma pena que é para ela. Você vai fazer o seu melhor, mas não pegue para você. Principalmente, uma pessoa desistiu da Herbalife, a culpa não é sua. Desistiu porque quis. Tá cheio de patrocinador muito ruim, que faz parte, tem patrocinador ruim, com pessoas extraordinárias, que nunca fizeram Herbalife pelo patrocinador, fizeram por elas mesmas. O patrocinador pode ajudar a ser um a mais, mas ele não é tudo. Ele é só a porta de entrada. A pessoa fica se ela quer, ela sai se ela quer. Então, assim, essa parte de você focar no que importa, não é achar que você não tem nenhuma responsabilidade por essa pessoa. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você faz a sua parte, você faz o seu melhor, você se perdoa das coisas que fez errada. Obviamente que ao longo dos 20 anos, nem sempre eu fui a melhor patrocinadora que eu poderia ser para as pessoas. Óbvio. E óbvio que eu já devo ter errado com muitas, né? Óbvio, faz parte de todo o processo. Mas não importa. Não importa realmente. Sai a pessoa porque ela tem que sair, fica a pessoa porque ela tem que ficar, faz o trabalho quem tem que ficar. Então, se você pegar essa parte e como um protagonista,
a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu posso garantir para você, essa sua felicidade que você emana vai estar exatamente como na foto que eu mostrei para vocês, e essa foto é resultado simplesmente de você cuidar de você e estar pronto para fazer acontecer. E aí, quando você faz isso, você entende o quê? Bom, agora que eu sei que sou eu vou cuidar muito mais de mim. Eu vou cuidar muito mais de mim, que quem é responsável pela minha felicidade sou eu. Pelo amor de Deus, o responsável por resolver todos os problemas da sua vida não é o plano de marketing da Herbalife, é você, porque é você que tem que subir a escada. Daí o plano de marketing vai te dar o resultado, entende? É você. O resultado não é, e não é seu patrocinador mesmo. É você que vai, é você que faz, é você que marca os aconselhamentos, é você que faz o seu trabalho. É claro que isso tudo, lógico que eu vou terminar agora com a parte, que é para não desequilibrar demais aqui, que Herbalife tudo é equilíbrio de você ter sempre, eternamente, humildade. Por quê? Porque a maior qualidade de um líder é a humildade. Apesar que tudo depende de você, olha que louco isso, né? Olha que detalhes, é muito profundo. Apesar que tudo depende só de você fazer, você é grata a tudo, né? Acho que a maior qualidade do líder é você saber ser humilde para saber que você não conseguiria sem essas outras pessoas ao redor, né? Apesar de você saber o que depende de você, precisa de todo o contexto ao redor. A gratidão, aquela enorme gratidão, tem uma gratidão enorme pela Herbalife. Quando a gente fala de sistema, né? Querer retribuir, para mim é uma honra estar nos eventos da Herbalife. Uma honra muito grande. Dudu estava aqui, ia viajar 3 horas para Fortaleza, voltar, não sei o quê, e ele ficava o tempo todo falando o quanto ele estava feliz de estar aqui. E eu estava extremamente feliz de estar em Vitória. Eu não estava, nossa senhora, putz, bem no dia do meu aniversário de casamento. Nossa, bem no dia do batizado do meu sobrinho. Eu falei, gente, se não fosse Herbalife, eu nem estaria casada. Porque conheci o Lucas no evento da Herbalife. Já começa daí. Eu conheci dentro do evento da Herbalife. Você tem que ter... Não pode ter memória curta. Tem que sempre lembrar de quem você era. Que daí, né, a humildade fica. Nunca, jamais. E nós não teríamos, talvez, não sei se estaríamos casados, não sei se estaríamos juntos, se não fosse o desenvolvimento da Herbalife. De um poder se admirar o outro pela qualidade. E nem ter a vida que a gente tem. Gente, comemora outro dia. Um dia é só um dia. Você escolhe se quer comemorar na sexta, se você quer comemorar no domingo, quer comemorar segunda, que vale a sua intenção. E você está verdadeiramente lá. E você estava feliz de estar lá com os meus amigos, estava honrada de estar lá. Não estava lá pensando, que também não adianta nada. Vou, mas estou pensando, estou esse dia, né? Me sentindo muito bem. E aquela parte final, para a gente recrutar as pessoas ao redor, tem a ver com a nossa energia. Se você entende que depende de você, se você dá valor para essa empresa Herbalife, sabe quantas pessoas gostariam de esse momento, estão pedindo todo dia, rezando para Deus por uma oportunidade e adorariam estar na Herbalife? Adorariam conhecer esse plano de marketing? Adorariam poder, nossa, eu posso montar uma equipe? Adorariam fazer o que a gente faz. Se você entende assim, a sua venda ou o seu recrutamento, ele é transferência de energia. Se a sua energia não estiver boa, você não adianta ir falar com 1 milhão de pessoas. Se você não entender essa sorte, se sentir assim, as pessoas que eu conheço que mais são grandes no plano de marketing, elas deram valor para a oportunidade. O que para um não é nada, é só mais um STS, é só mais uma capacitação, é só mais uma HUM. Depois eu vejo, ano que vem eu faço, porque o plano de marketing não tem senso de urgência, né? Você vira quando você quiser. E esse quando, pode ser que não chegue nunca, mas se você for deixando, ele vai indo. E você tem que dar aquele valor, né? Por exemplo, quando foi para ser um exemplo pequeno, o batizado do meu sobrinho, e ele foi falar, vai ter o batizado, né, do Antônio. Falei, ai, nossa, a gente está no momento da Herbalife de reconstrução e a gente está, assim, voltando com os eventos presenciais, não vai dar para a gente ir se for no dia do nosso evento. Então, eu vou te passar as datas que a gente está ocupada. Passei todas as datas de STS. Se você conseguir calhar que você não for num desses finais de semana, vai ser maravilhoso. Primeiro, eu quero saber se você tem força de falar isso para as pessoas ao seu redor, né? Se você acha óbvio não ir no dia que você está ocupado. Então, isso é o primeiro ponto. Mas, enfim, explicamos lá, ele colocou no único dia que a gente não tinha evento, que aí virou o STS de Vitória. E como se faz para explicar isso? Se você entende real importância, você explica de um jeito. Nossa, eu tô com o coração partido que eu não vou estar. Queria muito estar no batizado do meu sobrinho. Mas você não acredita, eu estou muito honrada. A Herbalife selecionou alguns líderes da Herbalife para ajudar nesse momento, como uma missão de levar, assim, treinar o grupo nesse momento que vai ser tão incrível, que a Herbalife não está dando conta de quantos espaços vão abrir, e eu fui escolhida para ser a palestrante
do Vinícius, que ele conhece o Vinícius, que é o grupo número 1 do Brasil. E eu falei de um jeito tão assim que só faltou ele falar que queria cadastrar. E ficou feliz, me deu parabéns. É tudo jeito como você fala, porque eu de verdade estava sentindo de não estar lá no coração e de verdade estava arrumada de ir para a vitória. E se você tem essa sensação, você deixa até a porta aberta, quem sabe a pessoa ainda volta para o negócio. Você entende? Isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa de explicar, é uma coisa de sentir. É uma coisa de sentir aquele sentimento bom. Se você está aqui, se você é pelo menos Get, se sinta orgulhoso. Para ser Get da Herbalife é 1 a cada 10 mil pessoas que se cadastram. Eu dou muito valor aos líderes da Herbalife. Se é equipe de milionários, e nem se fala. Se você tem que dar valor para o PIN, você tem que dar valor para as pessoas, saber aonde você está, por que você está. Entendeu? Porque o PIN, ele não tem que ser um peso, ele não tem que ser um fardo, tem que ser uma coisa boa. E quando eu digo PIN, também estou falando de equipe mundial, também estou falando de supervisor. Uma coisa boa. Você chegou a ser um supervisor da Herbalife. Sabe que esse é o maior sonho de todos os convidados que vão nessa essa primeira vez. Eles querem ser o quê? Supervisor. Ele quer ser supervisor. Equipe mundial, eu falava, nossa, deve ter equipe pelo mundo, né? A gente não sabe, a gente fica lá de convidado ali, sentindo, lembra desses detalhes, sente orgulho do PIN que você tem hoje, para que você chegue mais rápido próximo. Esse amor, essa paixão, todo esse envolvimento, são as pequenas coisas do que eu disse para vocês sobre foco. Porque se eu falar para vocês terem mais foco e o foco estiver na coisa errada, vocês estão mais focados em não crescer. Fica mais difícil ainda para sair, entende? Focar no que importa. Focar que você acordou hoje. Focar que você tem essa oportunidade de outras pessoas gostariam de ter. Focar que você pode tomar esses produtos e tem gente que ainda está na ignorância de nem saber, comeu mal, deu uma péssima gasolina para o organismo, vai passar um péssimo dia, entendeu? Não tem uma saída para melhorar. Focar que você está num lugar que as pessoas se preocupam com hábitos. Porque tem gente que todo dia agradece pelo emprego que tem, porque, óbvio, precisa agradecer o pão de cada dia, são pessoas gratas, são pessoas boas, mas no emprego delas, o foco maior é que elas façam o que, óbvio, é que elas resolvam o problema do chefe, é que elas ajudem o chefe a construir o sonho dele, até porque é isso, na verdade, é isso ou não é isso? É isso. Para que você vai querer ter um empregado, se não é para resolver o seu problema? Senão, não é? E você tem um negócio que você pode simplesmente respirar fundo para ir atrás dos seus sonhos, das suas coisas, né? Incrível. Lógico, tem dias que a gente está melhor para isso, sim. Tem dias que a gente está pior, sim. Normal. Tenha essa paciência com você. Mas a foto que eu mostrei para vocês, essa aqui, ela teve momentos. Ela tem momentos. Ela não é assim, é sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ao longo dos anos. Como é você ao longo dos 20 anos? 15 anos? 30 anos de negócio? Sabe por que às vezes as pessoas saem da Herbalife? Vocês não vão acreditar. Eu vou falar para vocês, né? Que se vocês ficarem, vocês vão virar presidente, então eu vou falar. Porque elas não sabem o dia que elas vão virar presidente. Você acredita nisso? Porque todo mundo que fica, vira. A pessoa sai. Se eu falar para você assim, ó, chega assim, ó, quer ver? Por exemplo, Thiago, é o seguinte, daqui 20 anos, você vai ser chairman, ganhando 5 milhões por ano. Vamos supor, puxa uma coisa bizarra, mas vamos supor. É ILP, 20 anos. 10 milhões por ano, imagina que loucura. Aí ele pensa o seguinte, certeza absoluta, dou a data, dou o dia, dá. Você acha que ele fica na Herbalife ou não fica? Fica. Não, eu não estou falando que ele vai existir, só estou dando um exemplo. Fica. Dentre esses 20 anos, pode ser que aconteçam horrores. Agora não mais, ele é equipe de milionários, mas estou supondo, acontecem 1000 coisas que tirariam dele negócio, mas como ele tem certeza, 20 não, 10 anos, ele vai ser chairman ganhando 10 milhões, ele não sai. Por quê? Porque ele sabe a data. O problema é que as pessoas saem. E às vezes é até antes, porque às vezes no 1 ano antes que foi um inferno da vida dela, é quando depois vem a pessoa certa. Olha que loucura, gente. Eu fico impressionada com um negócio desse. Impressionada. Eu tava lá, gente, o Peçanha e a Giovana, Guedes, 38 mil reais por mês. Eles são Guedes. Guedes. O que hoje ganha muito na Herbalife. Quando tem um volume alto, quando tem muito cliente prêmio, quando tem muito... 38 mil reais é Get.
Tá cheio de milionário no Brasil ganhando 50 mil reais como milionário. Tem noção como é que estão os cheques hoje? Deu um up os cheques. Principalmente porque agora as pessoas têm outro padrão de vida nas vendas. Então, assim, se você entendesse, simplesmente ficasse período suficiente, sabendo, eu te falo, todo mundo aqui vai virar presidente. Todo mundo aqui, se ficar, vai virar tia. Mas a questão é que eu não sei te dizer que dia é. E essa ansiedade de não saber, às vezes leva a pessoa a fazer escolhas erradas e ir para um emprego. E nem vou falar aqui de coisas para a pessoa ficar depressiva, porque a segunda poderosa é boa, mas você tem que lembrar o seguinte, só tem uma certeza que a gente tem na vida, uma, e por isso que a gente deveria sempre ficar na Herbalife. Que a gente vai morrer, que não tem aposentadoria para todo mundo, e que 99% dos brasileiros não conseguem viver com aposentadoria e vivem de favor. Lembre-se sempre disso quando você pensar em desistir. Lembra só dos fatos. E o outro fato, que todo mundo que fica na Herbalife e vai no sistema, vira. Porque um dia cai a sua ficha de você fazer o que precisa ser feito. Só isso aí, se você souber, você trabalha para levar mais pessoas, ficar mais pessoas. Esse é o foco que importa. E nada mais para você mudar a sua vida. Só que é ficar nos eventos, sem falhar nenhum evento, não falhe nenhum, não falhe. Eu não sei nem te explicar como é fazer Herbalife faltando, porque eu nunca faltei. Então, nem sei se dizer se eu estaria aqui. Eu não sei te dizer. Eu só posso falar o que eu fiz. Eu tenho um monte de defeitos na Herbalife, hein? Cometi vários. Fali o estoque várias vezes. Fiz um monte de coisa, como várias pessoas fazem. Mas uma coisa eu nunca falhei. Eu nunca faltei num evento da Herbalife. Nunca. Então, eu posso falar isso como exemplo. Eu nunca, desde que eu não tinha dinheiro, desde que eu comecei, eu nunca saí do STS sem 10 convites. Nunca. Estou falando que você pode ter saído e acontecer isso com você, eu estou falando da minha trajetória, porque eu posso falar. Eu posso falar o quê? Que foram muitas vezes que eu fiz isso e eu peguei dinheiro de lugar onde não tinha. Porque eu posso dizer claramente, eu não posso dizer que a vida inteira eu sempre fui ativa, por exemplo. Eu tive mês que eu não fui ativa. Tem gente que toda a carreira da Herbalife nunca deixou de ser ativo. Cada um tem sua história, gente. A gente não tem história melhor ou pior, tem a sua. Cada um tem a sua. Mas eu tenho certeza que essa chaminha, você tem que ter medo de não apagar dentro de você. E quando ela for muito forte, você consegue levar as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Então, para a gente terminar a semana de hoje, eu convido a você, meu filho, a decidir qual é o foco que você vai fazer, foca na sua vida, não pegue os presentes, troca a sua roda de influência. E caso na semana passada você não tenha feito aquele papel, escrito no papel, ou escreveu e esqueceu, quanto custa para eu resolver os problemas da minha vida? Põe aí se você não pôs. Se você pôs e esqueceu, põe, olha lá de novo. E vá resolver a sua vida e foca no que importa. Se você não resolver, sabe o que vai acontecer? Experiência própria, já passei por isso. Você vai focar no que não importa, porque o dinheiro distorce a nossa visão da realidade. A gente fica tentando apagar incêndio e não consegue se concentrar em crescer. Alguém já passou por isso, sabe como que é? Eu tô te falando. Olha lá, foca no que importa, resolve. 2022, gente, tem tudo para dar certo. Eu vou falar. Eu vi uma história lá e eu falei, eu vou repetir essa história quando eu voltar aqui, porque às vezes, né, nada acontece por acaso. Depoimento dos novos supervisores. Tinha uma senhora, gente, de uns 50 anos, boa. Só a gente sabe quando a gente vê um convidado bom, a gente sabe quando tem um convidado bom, né? Tinha uma supervisora nova boa. O depoimento da mulher específica, Patrícia, o nome dela, Paty. Ela foi lá. Toma os produtos da Herbalife há 5 anos. Ofereceram um negócio dela há 5 anos. Ela, nível super bom, funcionária pública. Sempre ofereceram um negócio, ela falava, será Herbalife? Não sei. Será Herbalife? Não sei. E passou nesses 5 anos nesse será. Só que a pessoa que oferecia o negócio para ela não estava crescendo. E nesse momento não está fazendo direito a Herbalife. E ela ficou pensando na cabeça dela, porque sempre a outra mulher tentou oferecer um negócio várias vezes. E ela, não. E ela ficou pensando. Ela começou a entrar nas redes sociais, como todo mundo entra, e começou a ver as pessoas da Herbalife viajando. Ela pensou, nossa, eu como funcionária pública, nunca viajei internacional na minha vida. E ela ficou com aquele bichinho da Herbalife na cabeça. E ela resolveu que ela queria fazer Herbalife porque ela queria as viagens internacionais. Sabe o que ela fez? Ela entrou nas redes sociais,
escolheu alguém que postava a viagem, de sempre estar viajando, ligou para a Giovana e para o Júnior Peçanha, falou, oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu quero entrar na Herbalife, eu quero encontrar com vocês pessoalmente. Ele chegou lá, eu não quero cadastrar, entrar no negócio, quer que eu explique o plano de marketing? Não, eu quero ser supervisora. Agora. Demorei 5 anos para decidi que era entrar com vocês. Ela não era cadastrada, ela não era nada. Ela escolheu com quem ela queria entrar, ela queria viajar, ela ligou para eles e ela entrou com uma vontade, gente. Ela tinha 20 dias de negócio, sabe essa mulher? Ela fechou a supervisão e fez ativo. Porque acabou os produtos. No mesmo mês que ela entrou, já é supervisora ativa no primeiro mês, ganhou em 20 dias R$9.000. E ela está com o foco de ir para extravagância e construir o Get. Essa mulher, ela vai longe. E ela podia ser dessa pessoa que só está desanimado, sei lá por quê, que não tem aquela clareza que eu falei que uma hora a hora chega. Porque quem vendeu a semente não esperou para germinar, simplesmente parou de ser inspiração. Parou de ser inspiração. Que as pessoas, elas podem escolher com quem elas entram, gente. Elas podem escolher com quem elas entram. Por isso, a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias. Ser a melhor pessoa possível, dar o melhor sorriso, ter aquela energia boa para achar, sabe? E não só, tipo assim, querer pegar as pessoas porque tem a ética moral. Até dei esse exemplo lá. Meu pai chegou para mim, assim como eu falei para todo mundo, quem você conhece em Vitória? Quem você conhece em Vitória? Vou estar em Vitória. Aí deu o telefone lá do melhor amigo dele de infância, já fomos para Vitória juntos, até viajamos para Guarapari junto com as famílias e tal. E ele falou, olha, tem a filha do meu amigo lá, né, manda mensagem, fala com a minha filha tem todo o potencial, ela é influencer e tá. Eu mandei mensagem para Renata, eu comecei a conversar com ela, influencer, vou estar aí, tá, começamos a conversar, eu perguntei se ela conhecia Herbalife. Ela falou, eu conheço, eu tomo os copos, eu tomo os produtos no espaço do Marquinho. Marquinho é meu amigo, Marcos Vinícius. Ela é cadastrada? Não. Ela quer fazer o negócio? Não. Eu jamais iria para Vitória convidar uma pessoa que é a cliente há anos do meu amigo. Eu não tenho coragem. Eu posso, a Herbalife pode. Eu nem é fora da ética. Eu tenho todo o respaldo. Mas eu não tenho coragem? Eu não tenho. Eu tentei levar ela para o STS, sim, para ser dele. Tentei, ela não foi. Pode ser que um dia ela vá. Eu tentei fazer um negócio de recrutamento. Por que eu estou falando isso para vocês também? Outra coisa importante. Isso é uma coisa que se faz que te torna uma pessoa acima da média? Te torna ou não te torna? Quem se torna acima da média, recebe acima da média. Ponto final. Aí ainda falei, mas Priscila, e se ela virasse presidente? Melhor ainda! Eu agreguei tanto valor no negócio do outro que tudo que a gente faz volta. A vida é bumerangue. Você recebe de outro lado. Não tem jeito. Você faz o bem, você recebe o bem. Você faz o mal, você recebe o mal. Isso é muito particular. Essa história específica. Mas eu não teria coragem de, indo lá ser VIP, de repente ele encontra a cliente que é 2, 3 anos do espaço dele, minha convidada. Ele até poderia falar, nossa, não fiz o trabalho que deve ter feito. Mas eu, particularmente, só de eu não me sentir bem com essa situação, quem acha que é uma situação esquisita? Então, seja esquisito? Se é esquisita, não faz. Você não vai sentir bem. Ou imagina que legal se ela fosse. Ó, Marquinho, sua convidada aí, conversei com ela ontem, ela veio. Você já cria uma coisa melhor ainda para você. E é nessas pequenas coisas que você vai ter ao seu redor pessoas extraordinárias. Você vai ficar amigo dos melhores caras do Brasil, você vai ser amigo das melhores pessoas, você vai estar nos melhores lugares, você vai ter as melhores recompensas, os melhores cheques, o melhor tudo. Recebe em saúde, recebe em amigo, recebe em royalties, recebe da vida. Entende? Então, isso é uma coisa para você pegar para você. Tenha as atitudes extraordinárias no foco no seu trabalho. Fazer as suas apresentações diárias, estar na extravagância, ter essa atitude boa, ser grato a essa oportunidade, pelo amor de Deus, e as coisas com certeza vão acontecer para vocês, certo? Eu desejo que vocês tenham um dia maravilhoso. Meu final de semana foi incrível, poder estar lá na casa do Vinícius, ele compartilhando ali, mostrando ali os sonhos dele, mostrou o terreno que eles vão construir a casa nova, e poder estar lá. Enfim, gente, é esse tipo de lugares que faz bem para a gente, que faz bem para a alma, sabe? E eu tenho certeza que vai acontecer com cada um de vocês. Eu espero que vocês, lembrando desse detalhe, estejam na quarta-feira animados na HUM, com convidados, sem convidados, tente que seja com convidados, para a gente fazer o nosso trabalho de formiguinha, que tudo isso que a gente está fazendo
que essa quarta-feira é para quê? Para cadastrar a pessoa, para levar para o STS, para ter mais um na extravagância. É isso aí, gente. Toda vez a mesma coisa. Teve convidado do STS? Coloca ele na HUM. Conhece alguém que quer o negócio? Vai lá fazendo o trabalho toda semana, porque é o poder do efeito composto que faz as coisas acontecerem. Mais uma vez, parabéns. Eu fiquei eu estou extremamente renovada com as energias do grupo do Desafio da Produtividade. Feliz de ver vocês lá. Parabéns para todo mundo que entra aqui toda semana aqui na nossa Segunda Poderosa. E a gente se encontra na próxima segunda.